O governo federal manifestou indignação com a ameaça de um novo tarifaço dos Estados Unidos aqui aos produtos brasileiros. A Carol Rosito traz todos os detalhes da posição do governo brasileiro e ela entra conosco ao vivo aqui direto de Brasília. Muito boa tarde para você, Carol. Chega aqui com a gente porque sei que você acompanhou as manifestações do Brasil oficialmente em relação a esse assunto. Boa tarde. Oi, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, a gente vem acompanhando aí as repercussões nas últimas horas, né, depois desse anúncio, então, dessa investigação preliminar dos Estados Unidos. Essa manifestação do governo brasileiro saiu ainda durante uma reunião que aconteceu aqui em Brasília, envolvendo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas o Planalto já tinha se adiantado, divulgando uma nota bastante dura, inclusive com um tom ali mais forte, né, falando em indignação com essas conclusões preliminares da investigação dos Estados Unidos com base na seção 301, essa lei aí que investiga eventuais medidas que podem prejudicar o comércio norte-americano. E o texto atribuiu, inclusive, essa abertura do processo dos Estados Unidos à atuação política da família Bolsonaro. Cita aí a atuação de traidores da pátria, também fala que a viagem recente do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência a Washington, teria servido ali para interferir nos interesses internos aqui do Brasil, nos assuntos internos do Brasil. Entre os principais pontos, a nota também fala sobre essa tentativa de sabotagem política, né, para prejudicar o diálogo do presidente Lula com o presidente Donald Trump. Faz uma defesa do PIX, porque o PIX está no meio aí de toda essa investigação. Até a gente acompanhou na coletiva de Durigan falando que é um ponto inegociável, que isso faz parte aí de uma conquista do povo brasileiro. Nota sustenta também que não há justificativa para as sanções e traz números importantes, né, dizendo que os Estados Unidos acumulam superávit bilionário comercial com o Brasil nos últimos 15 anos. Também destacando um pouquinho dos números que a nota trouxe, afirma que 76% das importações dos Estados Unidos entram no Brasil sem imposto de importação e que essa tarifa média efetiva cobrada foi de apenas 3,1%. Reafirma que as negociações seguem com todos os envolvidos, então, nessas negociações, nessas discussões, tanto do lado brasileiro quanto do lado dos Estados Unidos, até para encerrar essa investigação antes do período do dia 15 de julho, né, que teria sido a data limite colocada para eventualmente iniciar e colocar em prática essa nova taxação. Mas não descartou ainda uma possibilidade de retalhar os Estados Unidos. O Brasil, a nota coloca aqui que o Brasil afirma que poderá usar instrumentos chamados da Lei da Reciprocidade, né, recentemente aprovada aqui por unanimidade pelo Congresso Nacional, para responder a eventuais medidas consideradas injustas. Portanto, um lado da repercussão do governo brasileiro que veio por meio de nota nesta terça-feira. Em seguida, a gente acompanhou aquela coletiva de imprensa que ao longo da nossa programação também a gente vai trazer mais detalhes, mas por enquanto são essas repercussões. Aqui do Congresso Nacional, só para também contextualizar um pouco, parlamentares se movimentando, né, em torno desse anúncio dos Estados Unidos, a gente acompanhando declarações saindo de dentro da Comissão de Relações Exteriores e vamos ver quais serão as medidas tomadas a partir de agora, se de fato vai sair algo mais concreto aqui também do Congresso. Volto com vocês. Carol Rosito, muito obrigado pelas suas informações, falando conosco ao vivo de Brasília. Pedro Venceslau é quem vem para a tela agora com informações a esse respeito. Pedro, boa tarde a você. O governo Lula vê a possibilidade de negociar essa proposta de tarifaço com os Estados Unidos? Exatamente. Eu conversei hoje com fontes do Palácio do Planalto. A primeira avaliação foi que o dano é restrito e existe margem, sim, para negociação. Tanto é que o governo vai sinalizar com retaliações para conseguir sentar na mesa de negociação numa posição um pouco mais confortável. A leitura do Palácio do Planalto é que os Estados Unidos jogaram lá para cima o sarrafo nessa negociação para depois fazer a negociação de cima para baixo. E, portanto, o Brasil vai sentar nessa mesa com a disposição de ceder em alguns pontos, avançar em outros pontos, mas apenas com uma questão que considera inegociável, que é justamente a questão do PIX. O PIX virou não só uma questão de honra para o governo brasileiro, como uma bandeira.
A avaliação é que é muito difícil que o PIX sofra qualquer tipo de retaliação, por questões inclusive técnicas e comerciais, porém essa simples ameaça exige uma resposta mais dura do governo brasileiro. A estratégia também é ligar essa taxação ao clã Bolsonaro, e melhor dizendo, a Flávio Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos recentemente, teve uma reunião com Donald Trump e a leitura é que essa reunião teria colaborado para que as tarifas fossem aplicadas agora, apesar dessas tarifas já estarem em estudo antes dessa reunião na Casa Branca. Pedro Venceslau, já desejando uma boa tarde aqui para você, e vou chamar a nossa analista Larissa Rodrigues para se juntar a nós também, no nosso time, entre o nosso time aqui de analistas. Larissa, uma boa tarde para você também. Olha só, apesar da percepção de negociação possível, né, que o Pedro Venceslau acaba de nos trazer, o governo Lula não deixou de ficar surpreso com a proposta de novo tarifaço dos Estados Unidos. E a surpresa foi o quê? Em que sentido? Que ela veio mesmo, o tamanho da tarifa, né? A alíquota acima do que eles esperavam. O que você apurou e nos conta? Foi o posicionamento, boa tarde para você, para o Pedro, para o Yuri, claro, para quem está em casa acompanhando a gente, foi esse posicionamento, né, as conclusões da chamada sessão 301 aparecerem logo agora. A gente lembra que Lula foi ali no dia 7 do mês passado àquele encontro que trouxemos ao vivo aqui na CNN com Donald Trump e que naquele encontro foi definido um grupo de trabalho, Débora, que durante pelo menos 30 dias ia discutir esse assunto. Então não é que o Palácio do Planalto não esperava que isso poderia acontecer, mas não se esperava que isso viria, né, a acontecer pouco antes do fim do prazo. Então, eles ainda acreditavam haver prazo para negociações com o governo Donald Trump, que depois disso poderia até pedir que o prazo fosse estendido, mas não que viesse uma decisão antes dos 30 dias que foi acordado entre o presidente norte-americano e o presidente brasileiro. Ontem mesmo, né, Débora, a gente trouxe uma apuração sua aqui no 360 dizendo que eles estavam ali tentando avançar com as negociações desse grupo de trabalho, prevendo, quem sabe, abrir mão de algumas taxas envolvendo alguns produtos específicos. Havia muita cobrança em cima da taxa que o Brasil coloca no etanol, por exemplo, mas que havia ainda na percepção do Palácio do Planalto tempo para articulação, tempo para negociação antes de qualquer decisão fosse tomada. Antes de voltar com vocês, claro, a gente tem agora as conclusões dessas investigações, mas de fato vai começar a valer, se nada for feito, a partir do dia 15 de julho. Então o governo brasileiro também tem tido esse cuidado de falar, veio isso, mas ainda há um tempo hábil, essas são as palavras que eu ouvi hoje, para as negociações avançarem. Mas que a data de quando vem essas conclusões surpreendeu o Palácio do Planalto, dá para a gente afirmar, sim. Lari, Pedro, já ainda continuando com vocês, tem só mais uma pergunta no aspecto político, Larissa. A gente vai detalhar mais os impactos políticos, mas muito rapidamente aqui, na sua avaliação, essa bomba, ela cai politicamente, em termos eleitorais, mais no colo de quem? Do Brasil, que não teve confiabilidade ou articulação suficiente, ou de Flávio Bolsonaro, autor, né, do que a narrativa diz, autor do pecado original, que foi o pedido de taxação lá do ano passado? Débora, o entendimento é que ele, dessa vez, Flávio Bolsonaro estava um pouco mais preparado. Tanto que hoje, em entrevista à Itatiaia, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, falou que não tinha nada a ver com essa história. Mas como fazer isso colar diante do eleitorado? Então, neste momento, o Brasil, né, o Palácio do Planalto, o atual comando do governo, acha que há politicamente algumas ferramentas internas para tentar rebater esse prejuízo e jogar a responsabilidade para Flávio Bolsonaro. Mas, claro, que isso neste momento, internamente falando, mas há toda uma negociação para fora do Brasil que agora a diplomacia brasileira vai precisar tentar fazer ali com os Estados Unidos. Porque nesse momento pode ser bom para o Lula, jogar essa responsabilidade para o Flávio Bolsonaro, de perseguição política, de tentar mais uma vez, né, ir com aquele mote de soberania nacional. Mas se começa a pesar no bolso dos empresários, se isso entra em vigor e começa a pesar
pesar na inflação por conta deste aumento, se as exportações caem, aí num segundo momento pode sim chegar com tudo ali no governo, no atual comando do governo, né? No presidente Lula, já que a gente sempre brinca isso aqui, outubro ainda está longe, então até as eleições muita coisa pode acontecer.